Digite www.astronomiaeastronautica.com, tudo junto e sem acento, e tenha acesso a todo o conteúdo de astronomia e astronáutica. Não perca também nenhum dos 4 volumes da coleção Astronomia e Astronáutica disponível com exclusividade na Amazon e os videocasts de astronomia e astronáutica disponíveis no site e no YouTube. Siga-nos também no Instagram e tenha acesso a outras informações e notícias. Além das outras plataformas, o podcast está disponível agora no aplicativo Audible, em iOS e Android. Os links estão na descrição desse episódio. Quarto voo tripulado do projeto Mercury e que levou o 6º humano ao espaço. Ela foi a missão Mercury Atlas 7. Olá, eu sou Floresberto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. A cápsula Mercury número 18 foi entregue ao Cabo Canaveral, na Flórida, no dia 15 de novembro de 1961. Durante o check-out da cápsula, a tripulação trocou o periscópio e trabalhou no paraquedas para evitar que ele disparasse prematuramente, como aconteceu no voo anterior de John Glenn. Além disso, um dispositivo conhecido como comutador de baixo nível foi adicionado para medir a temperatura ao redor da cápsula, com registros de 28 posições na espaçonave. O veículo de lançamento da missão Mercury Atlas 7 foi entregue no dia 6 de março. Em relação ao propulsor utilizado na missão que levou John Glenn ao espaço, poucas alterações foram feitas. Foi acordado que a manta de isolamento no antepar do tanque era desnecessária e seria removido nos veículos Mercury Atlas subsequentes. Apesar dessa decisão, a manta ainda estaria presente nessa missão. A espessura do tanque de oxigênio líquido ficou ainda mais espessa devido ao peso crescente da cápsula Mercury à medida que as missões se tornavam mais longas e ambiciosas. Durante o voo, uma rede de estações terrestres e navais, chamada Rede Mercury, foi organizada em todo o mundo para fornecer cobertura contínua da espaçonave. Nesse voo, Gus Grissom seria o comunicador com a cápsula, o Capcom, no Cabo Canaveral, enquanto Alan Shepard exerceria a mesma função na Califórnia. O astronauta selecionado para esta missão seria Dick Slayton, com Walter Schirra como seu backup. No entanto, Slayton foi removido do status de voo após a descoberta de uma disritmia cardíaca durante um treinamento na centrífuga, que simulava a aceleração da gravidade que seria sentida na espaçonave. Ao invés de usar Schirra, que era o reserva, decidiu-se dar a missão a Scott Carpenter, que estava na tripulação reserva da Mercury Atlas 6. Carpenter havia treinado com John Glenn e era considerado o astronauta mais bem preparado. Walter Schirra permaneceu como backup. A nave, que havia sido nomeada por Slayton como Delta 7, foi renomeada como Aurora 7, que simbolizava o alvorecer de uma nova era. Carpenter selecionou como seu relógio de pulso um Breitling e encarregou a fabricante de incorporar um mostrador de 24 horas em vez do mostrador normal de 12 horas, devido à falta de dia e noite nas viagens espaciais. A Breitling produziu então o Navtimer de 24 horas, que Carpenter usou no voo. O relógio também incorporou uma régua de cálculo que o astronauta solicitou que fosse mais larga para que pudesse ser utilizada por ele usando luvas grossas. O foco da missão de 5 horas era científico. O plano de voo incluía o primeiro estudo de líquidos na ausência de peso, fotografia da Terra e uma tentativa, que foi mal sucedida, de observar um sinalizador disparado do solo.
Carpenter foi acordado a 1h15 no horário local da manhã do voo, tomando o café da manhã composto de suco de laranja, filé mignon, ovos, torrada e café. Antes de entrar na cápsula, passou por um processo de hidratação com água, suco, café e chá doce. A entrada na cápsula se deu às 4 horas e 43 minutos. O lançamento aconteceu às 7 horas e 45 no horário local do dia 24 de maio de 1962. Durante o lançamento, o desempenho do veículo foi excelente, com uma pequena anomalia em um dos interruptores hidráulicos do motor de sustentação, que registrou uma perda de pressão hidráulica e se moveu para a posição de aborto 265 segundos após a decolagem. Como 2 interruptores deveriam ser acionados para que o aborto tivesse efeito, nada aconteceu e o voo seguiu como planejado. A trajetória de voo foi tão precisa que a Aurora 7 atingiu quase os parâmetros orbitais exatos planejados para a missão. Durante a segunda órbita, Carpenter tirou 19 fotos do Sol no pôr do Sol em órbita. Pela primeira vez, alimentos sólidos foram levados a bordo em um saco plástico, ao invés de uma pasta que seria exprimida para fora do tubo. O alimento foi formatado como cubos revestidos com um agente anti-desintegração, mas podem ter sido acidentalmente esmagados antes do lançamento, quebrando o revestimento. Carpenter expressou preocupação com as migalhas sendo sugadas para as entradas de ventilação na cápsula, além de representar um possível risco de asfixia se inspiradas. Além disso, uma barra de chocolate incluída no suprimento de alimentos derreteu com as altas temperaturas da cabine, que chegaram a 38,8 graus Celsius. No final da segunda órbita, Carpenter avisou ao controle que a maior parte da comida estava uma bagunça e ele evitaria tocá-la pelo resto do voo. Como Glenn, Carpenter circulou a Terra 3 vezes com um tempo total gasto em ausência de gravidade de 4 horas, 39 minutos e 32 segundos. O desempenho da espaçonave Mercury e do veículo de lançamento Atlas foi excelente em quase todos os aspectos. Todos os objetivos primários da missão foram alcançados. O único mau funcionamento da missão ocorreu quando houve uma falha no scanner de horizonte de inclinação da espaçonave, que era um componente do piloto automático. Essa anomalia foi adequadamente compensada pelo astronauta em operações subsequentes em voo para que o sucesso da missão não fosse comprometido. As temperaturas da cabine eram altas, mas não intoleráveis. Carpenter não conseguiu detectar muitos pontos de referência devido à pesada cobertura de nuvens em grande parte do caminho orbital. O sudoeste dos Estados Unidos e a África Ocidental estavam limpos, mas ele não conseguiu ver seu ponto de lançamento, a Flórida. Quando Carpenter passou pelo Havaí durante a órbita final, o diretor de voo Chris Kraft disse a ele para começar sua contagem regressiva para acionar os retrofoguetes e mudar do controle manual para o automático de atitude. Por ter começado os preparativos para o pouso tardiamente, a nave pousou a 400 quilômetros do alvo pré-determinado. Com isso, somente após mais de 1 hora de busca, Carpenter foi localizado em uma área a nordeste de Porto Rico. O USS Farragut foi o primeiro navio a chegar à espaçonave quase 40 minutos após o pouso. Ele foi transportado de helicóptero para o porta-aviões USS Intrepid. A cápsula foi monitorada pelo USS Farragut até que o USS John R. Pierce chegou com um equipamento especial que permitiu rebocar a cápsula Aurora 7 para Roosevelt Roads, em Porto Rico, de onde então foi levada ao Cabo Canaveral. Além de uma leve exaustão, Carpenter estava bem de saúde e ânimo. Porém, o atraso no início dos procedimentos de reentrada custou o seu afastamento para futuras missões. Chris Kraft ficou insatisfeito com essa desatenção do astronauta, pois isso causou gasto desnecessário de combustível, resultando em uma reentrada e pouso fora do local planejado. Carpenter deixou o programa espacial em 1964 para participar de projetos da Marinha. A nave Aurora 7 está em exibição no Museu de Ciências e Indústria, em Chicago.
A partir de agora, apoiadores de astronomia e astronáutica terão acesso a conteúdo exclusivo. Já está disponível o segundo episódio e que trata de noções básicas sobre estrelas. Apoie Astronomia e Astronáutica e tenha acesso a esse post no mural da campanha no site ou no aplicativo apoia.se. Eu sou Florisberto, produzi e apresentei esse podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.